De Mãe para Mãe, temas para uma boa conversa. De Mãe para Mãe, com Priscila Bianchetti. Apoio Bianchetti Saúde Integrada, uma clínica para você e sua família. É isso aí, Priscila Bianchetti nos estúdios da Liberdade FM, mais uma vez no De Mãe para Mãe. Bom dia, Priscila. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal de casa. Espero que estejam todos bem, pós-feriado, todo mundo descansado. Pós-feriado, pós-dia das crianças, pós-feriados de setembro, outubro, novembro. Muitos feriados. As mães estão esgualepadas depois de semana de feriado, semana de recesso. E as férias se aproximando, socorro Eu ia Deus. falar, as férias se aproximando, socorro Deus mesmo, né? E já vamos se preparar, porque ano que vem os feriados caem todos no final de semana. É sempre assim, né? Um ano bom de feriado, outro ano ruim de feriado. Que é isso? Tinha que fazer um acordo para que os feriados fossem remanejados, que eles só valessem se fossem durante a semana. Conversas assim, aleatórias à parte. Hoje o nosso tema aqui é a confiança entre os pais e as crianças. Mas quando a gente fala os pais, é o pai e a mãe, né? O pai, a mãe e os filhos. Não só os filhos na infância, né? Mas principalmente os adolescentes, os pré-adolescentes também. Uia. Mas para isso acontecer tem que começar na infância, né? A confiança é importante em qualquer trabalho que a gente realize e não existe trabalho no mundo mais difícil do que ser mãe e pai, né? Com outros empregos a gente tem treinamento suficiente, às vezes até experiência prática supervisionada. Mas quando os filhos chegam, embora os riscos sejam altos e a curva de aprendizado seja íngreme, a gente fica quase cego e muitas vezes, né? Eu brinco muito assim, que filho deixa a gente cego e deixa mesmo. Como assim cego? Por mais conhecimento que a gente tenha, que a gente adquira, por mais preocupação, ali no cansaço, o cansaço cega, gente. A gente até fala assim, por mais supervisionada que a criança esteja, uma hora ela vai cair, vai bater a cabeça, uma hora ela vai ralar um joelho, vai ralar uma testa. Isso acontece embaixo do nosso nariz, quando a gente está em cima ali, cuidando, né? Mas voltando aqui para a confiança, é por isso que ela é tão vital para o relacionamento entre pais e filhos. Em qualquer relacionamento a gente pode perdoar quase tudo, não tudo, quase tudo, se houver confiança. E essa confiança na relação com os filhos que cria essa abertura e essa comunicação bidirecional, né, que vem do pai para o filho e volta do filho para os pais, que é crucial para o desempenho eficaz das responsabilidades na maternidade e na paternidade. Sem a confiança, a gente não consegue se conectar com os nossos filhos. E essa ligação, esse apego, que é a base para um desenvolvimento saudável, pode não ser tão estável assim se os pais não estabelecem esse laço de confiança com os filhos desde a primeira infância. Ô Priscila, mas você falando assim de confiança, né? Parece uma palavra, parece um conceito e tal, mas será que dá pra gente entender melhor o que é a confiança? O nosso relacionamento com os nossos filhos, Dani, ele estabelece a base para o tipo de pessoa que ele vai se tornar, né? Então a confiança ela passa por todo o relacionamento com os nossos filhos, não é simplesmente falar, oi, você pode confiar em mim para me contar todos os seus segredos. Né? Se a gente faz isso para um adolescente sem ter construído toda uma base de um vínculo, de apego, de relacionamento, confiança é relacionamento. Se isso não é construído, não vai acontecer. Confiança não é verbalizar. Me conta o que aconteceu no seu dia. A confiança ela é construída quando a criança sabe que ela pode chorar na presença dos pais, que ela não vai ter esse choro reprimido. Ela não vai ouvir cala a boca, piá, engole esse choro. Né? Ela não vai apanhar ou ficar de castigo porque ela não comeu tudo na hora da refeição, né? Ela sabe que ela pode confiar nos pais para dizer que eu não estou com fome, eu não quero comer agora. Né? Isso não significa tratar a criança como um rei, né? Deixar a criança ficar beliscando comida ao longo do dia e comer a hora que quer. Mas significa entender que sim, talvez a criança não quer comer naquela hora e não é um castigo, não é uma punição que vai fazer com que esse comportamento melhore. Tudo isso vai passando pelo relacionamento da confiança, da construção da confiança. E a criança... Então a confiança é construída. É construída.
desde o nascimento, né? Se não foi construído desde o nascimento, se está ali na metade da infância, já entrando na pré-adolescência, ainda dá tempo. Dá? Né? Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Eu ia E a criança, ela se relaciona com outras pessoas e interpreta o mundo com base nessa dinâmica desse relacionamento com os pais, né? E eu trouxe aqui alguns motivos pelos quais a gente precisa construir essa relação de confiança com os nossos filhos, né? A criança que cresce nesse ambiente em que ela pode confiar nos pais para expressar o que ela está sentindo, lá na frente, na vida adulta, ela vai desfrutar de um relacionamento saudável, que vai ajudá-la a lidar melhor com o trauma, por exemplo. Esse relacionamento saudável com os pais ajuda o indivíduo a lidar com o trauma na vida adulta. O que é o trauma na vida adulta? O rompimento de uma relação, uma frustração na carreira que não deu certo. Um pé na bunda, ser mandado embora. Ser mandado embora. Que mais? Perder um bem material que era muito valioso. Alguém traiu ou mentiu. Alguém traiu, perdeu um ente querido. Alma, né? O relacionamento saudável com os pais ajuda o indivíduo a lidar melhor com o trauma na vida adulta. Isso ocorre porque eles sabem buscar conforto, eles sabem confiar nas pessoas o suficiente para buscar ajuda. A pessoa que cresce sem confiar nos pais, ela não sabe nem pedir ajuda. Ela não sabe. Ela desespera. Ela não sabe que ela tem alguém para contar, porque aquela principal fonte de apego não existiu. Então eu não sei pedir ajuda, né? É adulto, é só marcar uma terapia, é só desabafar com um amigo. A gente precisa entender que isso é um mecanismo que é construído no nosso cérebro. Pedir ajuda é uma habilidade aprendida na infância. Né? Então, o indivíduo que não passa por esse aprendizado, ele vai ter que aprender a pedir ajuda na vida adulta. Meu Deus, e daí é mais difícil, hein? É mais difícil. E isso reflete não só nos relacionamentos, né? A gente está pontuando aqui relacionamento amoroso, trabalho, mas isso vai refletir também na escolaridade da criança, no ensino fundamental, no ensino médio, reflete na vida do indivíduo por completo. E esse bom relacionamento entre os pais e os filhos permite que a criança se conecte com outras pessoas e cultive relacionamentos saudáveis em todos os aspectos. Amizade, trabalho, na sua comunidade em que esse indivíduo está inserido, se torna uma pessoa, vamos dizer assim, boa de conviver, né? Sim, a grosso modo, vamos dizer assim. Uma pessoa que dá para você confiar, que dá para você pedir ajuda, que dá para você convidar para alguma coisa, que você vai se sentir tranquilo. Que é o que deveria ser o básico, né, de convivência da sociedade. Assim, a maioria das pessoas deveriam ser criadas para serem assim no futuro. Ser aquela pessoa que você sabe que se ela presenciar uma situação desagradável acontecendo ali com o seu filho, ela vai te contar. Essas pessoas que são pessoas muito solícitas na comunidade, são pessoas corretas, honestas, isso tudo é reflexo de uma criação que veio lá atrás, uma relação que provavelmente foi de confiança com seus pais ou cuidadores primários no início da vida. E que sabem também pedir ajuda, admitir que de alguma forma precisa da ajuda, ou que falhou, ou que errou, entra por tudo isso, né? Porque nem sempre a gente acerta em tudo, né? Exatamente. E você também ter a confiança de falar que errou, né? Que poderia ter feito melhor, ou que foi negligente, ou alguma coisa nesse sentido, também é um alívio, né? Com certeza. E aí vem a questão de como que eu construo essa confiança com meu filho. É bonitinho na teoria, mas na prática a gente precisa ser intencional, né? Ter a intenção de construir essa confiança, não é esperar que à medida que o filho vai crescendo, isso se construa naturalmente. Você tem que partir com esse objetivo. Tem que ter um objetivo. Criar um filho é como se fosse um trabalho, né? A gente precisa ter começo, meio e fim. E construir esse relacionamento começa nas pequenas coisas. E depois você precisa ser consistente. Você precisa estar presente nos momentos que você compartilha com seu filho, por exemplo. O investimento, ele nesses momentos de presença com o filho, ele diz para o filho que você gosta de passar tempo com ele. Não tem coisa melhor para construir a confiança com os nossos filhos do que ele perceber que os pais gostam de estar junto com ele. Ah, é? Aquela criança que tem sempre a sensação assim de que ela é um
peso para os pais. Que ela está incomodando, que ela está incomodando. É um peso, é chato para os pais estar ali brincando. Os pais estão brincando, mas estão com o celular na mão o tempo todo. Então, ai, que saco, falando coisas desse tipo. Ai, eu tô cansada, não mais, outra hora, depois a gente brinca. Tudo isso abala negativamente a construção da confiança, porque a criança entende que o meu pai e a minha mãe não gostam de ficar comigo, né? Então é sinal que a minha presença não é bem-vinda aqui com eles. E essa presença de espírito é importante para que os relacionamentos parentais floresçam de forma positiva, né? E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso construir de verdade essa confiança com o meu filho? Em primeiro lugar, a gente tem que estar lá para eles, né? Mesmo que seja difícil, às vezes é chato mesmo você ter que estar repetindo a mesma coisa de novo, ter a mesma conversa outra vez. Em qualquer relacionamento, se você fizer alguém se sentir sem importância em relação a outras coisas, quando a pessoa precisa de você no momento, isso afeta gravemente qualquer vínculo, né? Claro. Então, por mais que seja chato, às vezes, eu digo como mãe, às vezes é chato eu ter que repetir a mesma coisa 10, 15, 20 vezes. Só que a gente precisa aprender a guardar esse sentimento para nós, externá-lo de outra maneira, para que a criança não sinta que aquela situação que é importante para ela é secundário para nós. Entendi. Qualquer pessoa, qualquer relacionamento, né? Vamos visualizar assim, uma relação de amizade. Se você está desabafando algo muito importante com uma amiga ou um amigo, talvez é até algo que você já trouxe outras vezes, que é um problema que você está com dificuldade de resolver. Se aquela pessoa que você está desabafando começa a tratar aquilo ali como, ai, que saco, tá ouvindo essa história de novo. Ai, tá bom, resume a história aí. Sim. Você vai se sentir secundário, você vai pensar assim, talvez a minha amizade não seja tão importante assim para essa pessoa, né? Agora, quando a gente leva isso para o familiar, para a relação de pais e filhos, os nossos filhos não podem se sentir dessa maneira. Não é uma relação de amizade, é uma relação de pai e filho, de mãe e filho. Então, fazer com que o filho se sinta secundário não é uma opção. Entendi. Tá? Por exemplo, o seu filho ele quer muito alguma coisa e você não pode dar naquele momento. Eu quero um patins! É importante a gente trazer esse pensamento de que fazer o filho se sentir importante não é criá-lo numa bolha para que ele se torne um pequeno tirano, né? Que ele ache que o mundo está à disposição de servi-lo integralmente, porque não é assim. Isso é perigoso, hein? A frustração, ela também é de extrema importância para a construção da resiliência e da autoestima da criança. Ou seja, o negócio não dar certo, né? O que ele quer não dar certo faz parte do aprendizado, porque vai acontecer várias vezes, né? É a gente cuidar para não ir para os extremos, nem levar pro você vai ter que engolir para aprender sozinho. E nem levar para o extremo da permissividade. Colocar ele dentro de uma bolha e evitar que a criança se frustre, né? Ai, coitadinho, tá chateado. Não pode ficar chateado porque vai abalar o vínculo dele comigo. Não é isso. Vai ter que superar. É mais algo no sentido de, eu sei que você quer muito essa situação. Eu entendo isso, mas agora a minha resposta é não. É não, e eu vou te ajudar a superar isso também. Eu tô aqui com você se você precisar conversar, ou se você precisar chorar por isso, eu tô aqui com você. Não precisa ficar com vergonha de chorar na minha frente. Não vou brigar com você por isso, mas a minha resposta continua sendo não. Embora eu te ame, a minha resposta continua sendo não. A gente não precisa também ficar estendendo muito a explicação pros filhos. Eu ia te perguntar em relação a isso. Essas respostas, elas devem se basear, até o que você falou já várias vezes, ela deve se basear realmente na pergunta, né? Você não precisa entender muito, né? Não precisa dar uma palestra. Entendi. Em alguns momentos, a única resposta cabível vai ser não, porque eu sou a sua mãe, eu sei o que é melhor para você. A mamãe te ama e a resposta é não. Porque você já explicou uma vez, você já explicou 2 vezes, a sua justificativa não vai mudar e você precisa ser mais enfática e encerrar a conversa e partir para outra ocupação. Meu Deus! Outro ponto importante para construir a confiança com os filhos é não ter medo de repreender o filho quando é necessário.
Nós temos visto aí surgir muitas correntes educacionais de permissividade, de não frustrar, de não deixar a criança chorar, de não falar a palavra não. É claro que a gente não vai conseguir evitar o não o tempo todo, né? A gente sempre tem que optar, quando possível, pelo sim, por dar outra opção, mas é impossível excluir o não do nosso vocabulário. Claro. Né? Então, assim, não, o problema não é o não, é a quantidade de não que a gente está dizendo e a quantidade de os sims que a gente está deixando de dizer para os nossos filhos. Contanto que você explique para ele que quando você repreende o seu filho, isso é feito a partir de uma posição de amor e de desejo que ele aprenda. E não de fazê-lo se sentir inferior, a pior pessoa do mundo, aquela correção que faz o pré-adolescente se sentir o pior filho do mundo. Meu Deus, minha mãe não me ama mais, né? Meu pai não me ama mais. Ou adolescência. Ou adolescência. Meu Deus. Não é uma posição de raiva que vai fazer o adolescente, principalmente o adolescente, te respeitar. Assim como também pais permissivos não são fonte de confiança para os filhos, tá? Se pode tudo, também não é, né? A criança também não vai criar uma relação de confiança, porque afinal de contas já pode tudo mesmo, né? Exatamente. E não cria a habilidade da resiliência, ela não se forma no ambiente de permissividade, né? E a gente precisa começar desde o início. Começar no início significa começar desde a infância. Claro, o ideal seria desde o nascimento. Mas para quem já passou dessa fase, o filho já está crescidinho, vamos procurar acalmar a criança, brincar, conviver ali com o mundinho da criança, apoiar esses processos iniciais de desenvolvimento. Acaba que as mães são mais propensas a fazer uma pausa no trabalho para cuidar dos bebês. Então, é responsabilidade dos pais entenderem que, por uma questão, às vezes, financeira, estrutural, cultural, não vou entrar nesse mérito, pelo motivo que seja, os pais acabam perdendo os estágios iniciais. Então, tem que partir do pai, da figura masculina, fazer esse esforço consciente para se envolver com o filho durante os momentos que ele está presente, seja antes de ir para o trabalho, seja na pausa no horário de almoço, seja no final do dia, nos finais de semana, feriado. E isso aqui é muito importante. Pois é mesmo, nessa parte de se envolver com a criança, essa daí é uma parte muito importante, porque você vai ter que entrar no universo dela, porque se envolver com a criança também quer dizer estar no mundo dela em alguma medida, né, Priscila? Exatamente, não é assim. Brincar, fazer coisa de criança. Eu trabalhei a semana inteira, quero assistir meu futebol agora. A mãe que está dentro de casa, ela está trabalhando em tempo integral. Ah, a Priscila gostou do tema da redação do Enem. Amei. Providencial, Há né? quase 10 anos eu fiz o Enem. Eu fui beneficiada pelo Enem. A minha primeira formação foi através do Enem, quando eu recebi 100% de bolsa. Você e meio Brasil. O né? Enem é muito nostálgico para mim, sabe? Porque me abriu muitas portas. Outra hora eu posso falar só sobre Enem, porque eu amo esse tema. Eu também. E eu achei assim super pertinente. Eu tenho certeza que as meninas, as mulheres que fizeram a prova, meu Deus, tinham um repertório infinito. Exemplos. Superaram a página da redação, com certeza. E assim, as mães que estão em casa, elas trabalham em tempo integral. Então, o que é a realidade? Trabalho não remunerado ainda. Trabalho não remunerado. Está trabalhando e está se envolvendo com a criança na maior parte do tempo. Então, o pai tem que entender que quando ele está em casa, ele não está de folga. Ele está ali para cumprir o papel dele como pai, que a mãe muitas vezes está cumprindo o dela e o dele. Exatamente, ele tá devendo. A formação aí de crianças resilientes, de criança com um bom emocional, muito na conta da mãe, né? E as mães estão fazendo um trabalho fenomenal em casa, garantindo que não fique essa brecha emocional, enquanto o pai está ali trabalhando, buscando o sustento de casa. E o pai, ele precisa entender que quando ele está em casa,
o filho não tem, não é responsabilidade do filho pagar essa conta. O filho precisa dele, precisa da presença dele, de sentar, de brincar, de deixar o filho conduzir a brincadeira. Quando a gente faz isso de forma intencional e com o coração aberto, a gente percebe que dá muito menos trabalho do que a gente ficar ali inventando brincadeira com a criança, tentando conduzir a situação, permitir que a criança convide o pai para brincar e coordene a situação. Deixar a criança desenvolver a brincadeira, deixar a criança chamar o pai para brincar lá fora, vamos andar de bicicleta. Agora, senta e assiste o filho brincar sem celular na mão, sem nada, se entrega de coração para aquela situação. Isso aí já... É muito difícil? Em que sentido? Pelos exemplos que você vê, as consultas que você atende, existe uma dificuldade maior, assim, para os pais, os homens, conseguirem fazer isso, assim? Essa dificuldade no sentido de talvez não terem passado por isso, não ter essa sensibilidade que a mulher tem. Você acha que tem uma diferença, assim, na facilidade para isso acontecer? Eu percebo um pouco de diferença. O homem é mais secão, assim? Eu percebo, sim, uma certa diferença. Mas não pode ser justificativa. Não é justificativa, porque eu percebo também que isso já tá começando a mudar. De uma geração, 2 gerações para trás, para uma geração para cá, já mudou bastante, porque os nossos avós, homens, eles eram criados quando eram meninos para não brincar, não brincar de fazer comidinha, não brincar de nada que remetesse a esse cuidado supostamente feminino. Nem trocar, né, as crianças. Mas que no final das contas é algo que ensina a ser puramente funcional, não tá? Eu falo assim... todo mundo tem que comer, todo mundo tem que cozinhar, brincar de casinha não deixa o menino feminino, porque ele usa as mãos, ele não usa a genitália para brincar, né? Eu faço essa analogia. Não vai cair o órgão. O máximo que vai acontecer é ele se tornar um menino funcional, um adulto funcional, que vai saber cozinhar, que vai saber gerir a própria casa, caso ele venha morar sozinho no futuro. E caso ele tenha um filho, ele vai saber cozinhar para o próprio filho. Isso em em outros países é um pouco mais difundido, mais difundido, é mais cultural, né? Se a gente vai para a Europa, por exemplo. Lá os homens também cozinham. Isso não é de agora. Isso de gerações para trás, o homem europeu já era socializado, já era educado para cozinhar. Meninos na Europa, eles crescem brincando de forma muito livre, no sentido de o irmão brinca com a irmãzinha de casinha, o amiguinho brinca com a amiguinha de casinha na escola. Ou a menina de carrinho, porque brinquedo é brinquedo, né? Brinquedo é brinquedo, brinquedo não tem gênero, né? E daí a gente parte para o desempenho acadêmico, para o nível o nível cultural de certos países, e a gente vê que isso desponta lá na vida adulta, né? E não tem absolutamente nada a ver com a masculinidade. Não tem a ver com órgão sexual, não tem a ver nada disso daí, né, isso aí as mulheres vão concordar comigo. É muito mais sexy, muito mais interessante um homem que sabe cozinhar, que é limpinho, que é organizado. Aí, né? Que sabe tomar um banho, que sabe tomar um banho, que estende a sua toalhinha lá, tá sempre cheirosinho, bem cuidado. Mulher corta gosta unha, disso. Mulher não gosta de homem relaxado, né? Vamos falar a verdade. Corta unha. Aí depois o cara vai chegar no consultório e reclamar que minha mulher não me procura mais. O que você tá fazendo de bom em casa pra sua mulher te procurar e ter vontade de estar com você, né? Porque a mulher não gosta de homem relaxado, né? Vamos falar a verdade. Né? Agora os machões aí vão querer cancelar o programa. Ou eu posso fazer um parêntese aí nessa conversa? Hoje a gente está conversando aqui, você que está chegando agora, muita gente curtindo a programação, mandando mensagem aqui, ao vivo, aqui no nosso WhatsApp. Você também pode mandar no 8814-0714. A gente está falando da relação de confiança entre a mãe e o pai e a criança, o filho. Quando você fala dessa relação de confiança, você já disse, né? É uma relação, é alguma coisa que é uma troca, né? É um jogo, digamos assim. Mas, pra mim, Priscila, esse jogo, essa relação se baseia muito na verdade, né? Porque se você não falar a verdade, se você não tiver uma relação baseada na verdade, não sei se consegue ter essa segurança, né?
Eu acho que muito da insegurança, agora invertendo o negócio, muito da insegurança das crianças em relação aos pais, dos adolescentes em relação aos pais, é porque também eles veem que os pais também não são verdadeiros, nem com o pai com a mãe, nem a mãe com né? Essa relação de honestidade entre as pessoas, no modo geral, o pai com a mãe, o pai com a avó, né? O pai com ele, a mãe com a nora, né? Dizer a verdade, né? É um exercício para poder fortalecer essa confiança, né? Como é que você vai se abrir para uma pessoa que não fala a verdade nem para os outros, nem para você, nem para ninguém? Exato. A honestidade gera confiança, né? Antes da gente pensar assim, que os filhos precisam ser honestos com os pais, eles estão nos observando a todo momento. Eles estão observando como é que os pais lidam entre si, com essa relação de confiança, né? A gente brincou aqui com essas questões da organização em casa, do homem fazer a parte dele, de ser um ser humano funcional. O que essa criança tem observado da relação dos pais, né? A mãe pode chegar no pai e se abrir e falar assim, olha, você pode assumir de fazer a janta 2 vezes na semana para me ajudar, que eu estou um pouco sobrecarregada? A mãe pode ser honesta com o que ela está sentindo, que o pai vai olhar e vai falar assim, não, tá bom, vamos conversar e ver como é que a gente resolve isso junto para ficar melhor para os dois. Ou o pai já vem com 1000 pedras na mão. Exato. Eu trabalho fora. Ou a mãe, ou vice-versa, gente. Porque o contrário também acontece. Claro. O pai, ele pode chegar e se abrir sobre o que ele está sentindo com essa mãe, que a mãe vai receber isso com o coração aberto, ou ela vai retrucar com grosseria, né? Em primeiro lugar, é isso que a criança está observando. Né? Se essa relação de honestidade entre os pais existe, se é uma relação carinhosa, se existe diálogo, não tem nada mais bonito e melhor pro desenvolvimento de uma criança do que ela ver pais que se amam. O exemplo, então. Pais que são apaixonados um pelo outro, né? Que gostam da companhia um do outro. Essa honestidade gera confiança entre o casal e isso vai começar a plantar a sementinha de confiança na criança também, para que ela seja honesta com os pais. Porque ela vê como é que funciona, né? Sim. Porque, por exemplo, se chega a mãe, por exemplo, né? O pai ali tá conversando com a mãe, daí a mãe sai, vai no banheiro, a hora que a mãe vira as costas, o cara fala, mas não sei o que, contraria tudo o que disse pra mãe. Cara, e aí, né? Exatamente. Tu acabou de falar um negócio, de repente a mulher virou as costas, ou o cara falou outra coisa completamente diferente. Quem vai dizer que isso não vai acontecer com você também, quando você precisar do seu pai ou da sua mãe? Exatamente. Ou quando o pai vira as costas, a mãe já começa. É porque teu pai. É porque teu pai. O seu pai tira a minha autoridade. O seu pai não faz nada certo. Isso, gente, é pra resolver entre o casal, não é pra enfiar o filho no meio. Ele vai achar que quando ele virar as costas também vão falar a mãe vai dele, né? detonar ele pra todo mundo, né? Então, quando você diz algo, o seu filho precisa acreditar porque ele confia em você. Portanto, a gente precisa aprender a reprimir o uso das mentiras inocentes e começar a falar verdades apropriadas para a idade. Né? Dizer a verdade ao seu filho também ensina uma ética moral positiva. Isso é muito bom. Não tem problema você reconhecer na frente do seu filho que o cônjuge errou. Mas você não precisa atacar o cônjuge na frente do filho, né? Em vez de falar, se tem que falar, se é uma situação que tem que falar, não pode guardar aquilo, em vez de falar, seu pai não guarda nada. Nossa, seu pai esqueceu de guardar isso aqui. Eu vou guardar agora e numa próxima oportunidade eu converso com ele e lembro ele de novo. Menina, sua mãe é chata pra caramba. Não aguento mais essa falação. Em vez de falar isso, fala, meu Deus, será que sua mãe tá muito cansada? O que a gente pode fazer para ela ficar mais descansada, para ela ficar um pouco mais calma? Ela tá um pouco estressada, talvez porque ela tá muito cansada. Meu Deus, se isso aí acontecesse, seria a paz mundial, sabia? Com certeza. Se a paz começar entre os casais, metade dos problemas da humanidade está resolvida. E o futuro também, né? Porque as crianças já vão crescer aí com essa outra mentalidade. Exatamente. Essa ética moral positiva, ela começa dentro de casa. Tudo bem acreditar que o Papai Noel e o Coelho da Páscoa existem. Mas em algum momento, essas fantasias precisam ser eliminadas. Outro exemplo come tudo no almoço, que a fada vai deixar um dinheiro para você. A fada não vai deixar dinheirinho.
tá? Oh, meu Deus, as crianças ouvindo agora. Essa é uma promessa a longo prazo que você não vai conseguir manter. O que você não consegue manter a longo prazo quebra a confiança. Então fala a verdade. É importante você se alimentar bem, meu filho, para você ter força, para você correr e andar de skate. Você precisa comer bem para você ter força para jogar o futebol lá na quadra com seus amigos. Para o teu cérebro funcionar, para você poder aprender melhor as coisas na escola. Come até ficar satisfeito, tá bom? Porque daí você tem força para brincar mais tarde. Senão você vai ficar num bode. O comer tudo é muito relativo. O estômago da criança é pequeno. Então, às vezes você tá ali empurrando comida na criança, fazendo chantagem que a fada vai deixar dinheiro, você só está contribuindo para duas coisas: quebrar a confiança e fazer com que essa criança tenha uma péssima relação com a comida no futuro. E com o dinheiro também. E com o dinheiro também. Ô Priscila, mas isso tudo que você está falando aí, que a gente na infância e tal, e se não for feito prejudica, quando chega na adolescência fica pior ainda essa relação de confiança, porque o adolescente ele faz coisas normalmente muito diferentes dos pais, né? Porque muda aí a geração, então vai para lugares diferentes, come coisas diferentes, se veste diferente. Então, se houver essa relação de verdade, ele vai se sentir também confortável em dizer onde ele estava, como ele voltou para casa, né? Que a gente já foi adolescente também e a gente sabe que rola essas perguntas. Como é que você voltou? Não é? Pois é. Não rola isso? Como é que você voltou? Quem estava lá? Né? Esse tipo de conversa daí, que os adolescentes têm duas opções: mentir, né? Ou contar a verdade. Contar a verdade, normalmente, é o mais aconselhável, né? Com certeza é o mais aconselhável, que você parte aí para a honestidade, por mais que você tenha feito uma cagada, contato. Pois é. Para isso acontecer no relacionamento com os filhos, como eu falei anteriormente, isso consiste numa série de pequenos passos. É um esforço contínuo, exige compromisso diário. Não é na hora que o seu filho chega na adolescência e bate o pé que vai sair sim com os amigos que você vai construir isso na marra. Se você não começou isso lá atrás na infância, você precisa se mexer aí, agilizar a vida e correr atrás de melhorar essa relação com o filho quanto antes para minimizar os danos. Porque a fase da rebeldia, ela vai surgir. E ainda é melhor você saber do que você não saber, né? Exato, e para isso acontecer, você precisa estar aberto pro seu filho, tá? Ser pai e mãe não significa manter uma aparência perfeita, de relacionamento perfeito. Sempre tem aquela mãe ou aquele pai que quando a gente é adolescente a gente julga, né? Assim, nossa, o pai do fulano é o máximo, a mãe da fulana é o máximo, né? Ser aberto e oferecer informações voluntariamente é um convite para que seu filho confie em você e faça o mesmo, tá? Compartilhe o que você puder, sejam os seus medos, os seus fracassos, os seus sucessos. Você não precisa compartilhar tudo no sentido mais literal, mas também você não precisa ser tão cauteloso. Muitas vezes a gente que supõe que a criança, o adolescente, ele não precisa saber de determinado assunto, tá? O seu filho vai respeitar mais você e a sua opinião se ele perceber que você é falível. E você comete erros também, e você também se sente inseguro quando certas coisas saem do planejado. Aquela coisa, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, né? Eu vou dar um exemplo. Você pode não querer pensar que o seu filho ou filha vai ter relações sexuais em algum momento. Mas isso não pode ser evitado, tá? E postergar essa decisão para o mais próximo da vida adulta possível e fazer com responsabilidade e segurança e com a pessoa certa é reflexo da confiança e da relação que esse indivíduo vem construindo com os pais desde lá atrás, tá? Quanto menos diálogo e menos confiança, mais precoce, mais perigosa será o início da vida sexual desse indivíduo. E perigosa pela gravidez na adolescência, né? Exatamente. Sem a boa relação com os filhos, você não vai conseguir, exatamente. Mentiras. Isso. Você não consegue evitar, você não consegue ensinar, na verdade, sem uma boa relação, que os seus corpos, eles são preciosos demais para entregar para qualquer pessoa numa relação sexual precoce. Você não consegue ensinar isso se você não tem uma boa relação com o seu filho. Né? Se isso não parecer uma verdade mesmo. Precisa ser natural conversar com eles na adolescência
na pré-adolescência, que o início precoce da vida sexual, ele acarreta infecções sexualmente transmissíveis, que podem fazer com que o restante da vida seja difícil e doloroso, tá? Que uma gravidez precoce pode tirar do caminho sonhos, pode tirar a liberdade, pode tirar o tempo para realizar atividades que você não vai conseguir fazer mais em outros momentos da vida, a partir do momento que você tem um filho. Né? Então isso tem que ser dito com verdade, tem que parecer real, porque é real. Para uma adolescente, que uma gravidez precoce, ela rouba sonhos, ela tira liberdade, tempo. Momentos que você tem ali, que você precisa desfrutar na sua juventude, você não vai conseguir mais a partir do momento que você tem um filho, tá? Por meio da confiança, você consegue explicar para sua filha o que é saudável dentro de um namoro, o que é seguro dentro de um namoro, desde palavras até toques físicos. O pai, principalmente, tem esse papel de conseguir ter esse diálogo com a filha. Não só o diálogo, mas através do que ela vê também, né? Também. Vamos combinar, vamos pelo menos vacinar os meninos aí contra HPV, porque, né, eles não são sintomáticos, mas passam a doença para as meninas. Então, assim, crianças e adolescentes que têm esse diálogo com os pais, eles iniciam a vida sexual de forma tardia e de forma segura. Quanto mais você evita falar sobre isso, quanto mais medo você coloca, mais cedo isso vai acontecer. Por quê? O adolescente, se ele não pode conversar com o pai, ele vai procurar outra pessoa para conversar. Essa pessoa não vai contar dos riscos. Não necessariamente. Se der sorte, vai ser uma alma caridosa. Às vezes uma madrinha, às vezes uma tia, às vezes uma amiga mais velha, uma prof. Exato. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes vai achar alguém para incentivar. Ou às vezes acha que é um amigo que vai colocar num caminho mais nocivo, né? Por que eu falo muito da necessidade do pai ter um diálogo muito aberto com a filha e ele ser carinhoso com a esposa, com a mãe da filha dele, para que a filha sutilmente, nos gestos, ela aprenda que, eu falo muito da filha porque os níveis de violência contra a mulher são altíssimos, são bem maiores do que com os meninos, né? Mas se os meninos forem educados, eles vão cometer menos violência contra as mulheres, né? Já ajuda bastante. Já ajuda. Então, assim, o pai demonstrando isso e falando e verbalizando, a filha vai entender o que é um tratamento amoroso. Ela vai entender que certos toques, certas palavras não devem existir num namoro, né? O corpo dela é precioso demais para ela entregar de forma muito precoce para um menino. E o menino, ele tem que ser educado para ele entender que ele tem que ser carinhoso nas palavras, nos gestos, que a vontade dele não está acima da vontade da menina, né? Isso é construído dentro da relação de confiança com os pais. E também o menino tem que entender, só para fazer aqui um parêntese mesmo, para adicionar, e o menino também vai ter que entender, e os pais vão ter que ensinar isso, que ele é responsável também pela gravidez da menina, que ele é responsável pela doença, que ele não tem sintoma, mas que as meninas morrem, né? Tem dor, tem infecções, tem um monte de coisa que podem ser evitados através da educação dos meninos, né? Então aí é uma via de mão dupla. Exatamente. E o mesmo vale para o consumo de álcool e outras drogas, tá? Como é que você vai ensinar para o seu filho que ele não deve consumir álcool e outras drogas se você não fala sobre isso em casa? Como é que eu falo sobre isso com um adolescente? Não é quando ele vai chegar para você e perguntar, porque assim, normalmente o adolescente ele não pergunta, ele chega dando pistas. Não, que ele quer falar sobre amigo, né? Sempre é do amigo. Ele chega dando pistas. Então, se o pai ou a mãe fala assim, ai, Pia, sai pra lá, não quero falar disso, ou já começa a falar brigando, ele vai entender o quê? Opa, é aqui. Não é aqui. Nesse terreno eu não posso pisar. Então, ou eu vou ter que procurar outra pessoa para conversar, ou eu vou ter que experimentar, para saber como é que é. Né? Muitos dão sorte de experimentar e não gostar. Mas o que experimentou e gostou foi o boi com as cordas. Foi o boi com a corda mesmo, cara. Tá? Então, assim, como é que eu converso com adolescentes sobre isso? Hoje, que a gente tem muito recurso visual,
Gente, aproveita os recursos visuais. Tipo o quê? Mas o que acontece? Mas fulano já usou isso nas baladinhas e nunca aconteceu nada. Busca lá no Google uma imagem, uma pessoa que teve alguma sequela pelo uso de drogas e substâncias ilícitas e mostra. É isso aqui que acontece. Esse aqui é o resultado. Eu acho que você quer este resultado para sua vida, meu filho? A clareza do que é aquela droga, porque a gente, às vezes você pode pensar, é só drogas ilícitas, né? São só drogas que não são, como é que a gente pode falar? Que não são liberadas, né? Exato. É isso, né? Mas a gente também pode falar das drogas lícitas, né? Como, por exemplo, aquele cigarro eletrônico que nem fabricado no Brasil, nem permitido, não é? O próprio cigarro, né? A própria bebida alcoólica, né? A gente não está falando só de drogas ilícitas, não. A gente está falando de drogas lícitas também. E assim, mas tem droga que a pessoa usa e você nem vê, a pessoa tá bonita ali por fora. Então tá bom, meu filho, senta aqui. Lembra que você me falou que o seu sonho é ser médico? Para você ser médico, você vai ter que chegar até uma determinada idade da sua vida. Se você continuar usando isso daqui, vem cá, vamos ali no computador que o papai quer te mostrar uma coisa. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é a expectativa de vida de uma pessoa que usa essa droga com frequência. Você não vai chegar lá para se tornar médico. Você não vai conseguir realizar o seu sonho. Sabe? Então a gente tem que trazer justificativas reais, justificativas palpáveis, concretas, porque o adolescente entende isso. Ele não vai entender assim, eu já falei pra você não usar, porque se você usar, você vai ficar de castigo, ele não vai entender a consequência. Vou te pegar na cida. Ele não vai entender a consequência. Então, na primeira oportunidade, ele vai dar uma escapadinha pra provar, pra tentar, pra experimentar. E eu acho assim, que se provar e também os pais souberem, ainda é melhor do que se provar e os pais não souberem. Com certeza. Né? Sem dúvida. Claro que experimentar não é o ideal, mas se experimentar é preferível que experimente conte para os pais conseguirem fazer alguma redução de danos ali. A cagada, ela acontece. Exato, a cagada ela acontece. Tem coisa que a gente não vai conseguir evitar. E aí fica o questionamento. Se acontecer, porque a gente sabe que algumas coisas a gente não consegue proteger os nossos filhos, nós já fomos adolescentes, a gente sabe que algumas coisas a gente faz, tá? Então fica aqui o questionamento. Se acontecer, quando acontecer, o seu filho vai correr para você ou ele vai correr de você? Opa, boa pergunta! Vamos repetir a pergunta, atenção. Pergunta maravilhosa aqui no quadro de Mãe para Mãe. Priscila, por favor, repita. O relacionamento que é baseado no amor e na confiança entre você e o seu filho, ele vai levar tempo para ser construído, ele é cansativo pra caramba, mas é o que vai fazer o seu filho saber que ele pode contar com você, principalmente quando ele fizer alguma coisa errada. A cagada. Quando a cagada acontecer. Então, assim, algumas práticas, elas não vão poder ser evitadas, elas não poderão ser evitadas, elas vão acontecer. Você porque nós fomos adolescentes e nós sabemos o que acontece. Ave Maria. Então, assim, algumas coisas também o adolescente precisa aprender com os próprios erros para ele aprender a lidar com a frustração e com a consequência. E quando isso acontecer, o seu filho, ele vai correr para você ou de você? Porque quando ele corre para você, você consegue fazer uma redução de danos. Agora, quando ele corre de você, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Não, só vai. Com muita sorte, ele vai encontrar pessoas pelo caminho que vão direcionando ele para a rota certa. Nossa, com muita sorte. Mas isso é muita sorte, é raro acontecer. Mesmo, né? Às vezes a criança tá o adolescente ou a criança tá num meio, né, numa escola legal, tem outros familiares legais, tem uma irmã legal, um irmão legal, né, que vão dar uma orientada, mas se não... Às vezes o pai, a mãe de um amigo que tem uma cabeça mais aberta, assim, tem uma sensibilidade maior para captar certos comportamentos, já percebeu ali que o fulaninho tá meio envolvido com umas coisinhas meio erradas.
Mas isso é sorte, a gente não pode contar com a sorte na educação dos nossos filhos, né? Agir dessa forma não tira a nossa autoridade, muito pelo contrário. Não é ser amigão demais do filho, tá? O pai e a mãe que são amigões demais, permissivos demais, não tem autoridade, não constroem disciplina. Uhum. Mas aquele que é rígido demais, que o filho não tem coragem de contar, que está apaixonadinho por uma colega da escola, esse filho não vai conseguir contar para os pais coisas mais graves depois. Porque a gente sabe que algumas práticas não podem ser evitadas. Seria maravilhoso se a gente pudesse ter uma bolha, formar o filho bonitinho, desde que todos tivessem as suas bolhas ali para educar seres humanos decentes, justos, que respeitam o outro. Mas a nossa realidade não é essa. Não. Se eu tento colocar o meu filho na bolha, ele vai conviver com outros que não estão na bolha. E eu não estou nem falando de uma bolha boa. Uma bolha nociva, que eu estou me referindo. Porque a permissividade e o excesso de rigidez são nocivos. São duas bolhas extremamente perigosas. Deixar o filho achar que é um reizinho que pode fazer tudo o que quer e também colocar ali um cabresto, uma regulagem que não deixa o indivíduo se frustrar e caminhar com as próprias pernas. Normalmente essa questão da gravidez na adolescência vem realmente, né? Normalmente, né? Vem realmente com pais que são bastante rígidos. Ou ela vem com pais muito rígidos, ou ela vem com pais extremamente permissivos. Porque a criança que é criada com permissividade, o adolescente que é criado com permissividade, ele não aprende sobre consequência. Por quê? Qual é uma das características dos pais permissivos? Além de não dar os limites, eles tentam a todo momento corrigir os erros dos filhos. Para os filhos não lidarem com as consequências desses erros. Então eles deixam fazer, a hora que a cagada está pronta, eles mesmos resolvem. Eles vão lá e recolhem a sujeira, vamos dizer assim. Então, assim, o que é criado com muita permissividade, ele sabe que se acontecer uma gravidez precoce, os pais vão se responsabilizar na criação desse filho também. Né? Para que os pais consigam seguir a sua vida. Eu não estou dizendo que se acontecer uma gravidez precoce com a sua filha, se o seu filho engravida precocemente uma menina, você tem que deixar Deus dará e se lascar e se vire. Não é isso. Você pode sim e deve ajudar o seu filho e sua filha dentro do possível para que ela conclua os estudos, para que ele conclua os estudos e ambos se estabeleçam profissionalmente, tá? Eu estou falando aí de pais que realmente se tornam avós e assumem a posição de pais daquele neto. Tipo, pega uma criança para criar. Tá? Então, o excesso de permissividade, o excesso de rigidez, eles empurram a criança e o adolescente para o fracasso da mesma forma. Tá? E nenhum dos dois constrói uma ética moral positiva. E às vezes, algo que é interessante ser feito na infância é se permitir ser um pouco bobo. Permita-se ser bobo de vez em quando. Né? Voltando para a adolescência, né? Voltando para a infância. Esquece a adolescência um pouquinho. Criança pequena. Vamos voltar ali na infância. 2, 3, 4, 5 aninhos. A gente precisa se permitir ser bobo de vez em quando. Tomar cuidado com essa linha de não ser amigão em excesso dos filhos, tá? Só que um pouco de tolice mantém as coisas leves entre vocês dois. Isso torna você uma figura acessível para o seu filho. Essa é uma excelente forma de manter abertos os canais de comunicação, tá? Você está falando de bom humor? De bom humor, nas brincadeiras, de não querer conduzir tudo. É claro que você sabe que um elefante não vai comer ali a comidinha de plástico que seu filho está fazendo. Mas se faça de bobo e entre na brincadeira com ele. Entendi. Sou um elefante, estou adorando essa comida aqui. Exato. Gostoso demais. Né? Aquela comidinha superfaturada da cozinha do nosso filho que custa R$300. Que quando a criança entra nessa fase de brincar de colocar preço nas coisas, os pais vão entender o que eu estou falando. Com certeza. Então, assim, em casa, faça aquelas caretas, aquelas danças boas. Faça de conta que você sei lá, um cavalo e deixa o seu filho sentar nas suas costas e vai brincar com ele no chão. Você está falando que isso torna mais acessível?
você vai se tornar uma figura acessível porque você vai estar mais próximo do imaginário que o cérebro daquela criança comporta. Entendi. Né? A linguagem deles também. Isso. E aí, no próximo nível de desenvolvimento, o seu filho já vai ter você como uma figura acessível. Entendi. Se você não é acessível desde a infância, você vai ser uma figura parental de cuidados básicos, mas inacessível emocionalmente. A criança olha e sabe. Ele me alimenta, ele me dá banho, ele troca a minha fralda. Okay. Mas só isso não basta. A criança tem que entender também que ele me dá colo quando eu choro. Ele senta na grama e brinca comigo sem se importar que a roupa dele vai sujar. Ele ri Ele comigo. anda descalço na chuva comigo sem se importar que o pé vai ficar molhado. Tudo isso torna o adulto mais acessível para a criança. Vocês acabam sendo... os pais e o filho acabam sendo cúmplices dos momentos, né? Exatamente. E isso evita que a fenda da falta de proximidade, da falta de confiança, vá crescendo. Porque em algum momento essa estrutura vai ser abalada, gente. Por mais confiança, por mais bonitinha, por mais fofinha que seja a criação, em algum momento o seu pré-adolescente vai falar que te odeia. Vai. Ele vai falar que você é a pior mãe do mundo. Vai. Você é o pai mais chato de todos os meus amigos. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada que eu quero dentro dessa casa. Não dá pra ficar aqui. Aí você vai falar, onde foi que eu errei? Você não errou, você só tem um pré-adolescente em casa. Um abraço pra todas as mães aí que estão com pré-adolescente em casa neste momento. E aí o momento é o momento de não deixar essa fenda crescer. Todas as relações exigem interações diárias para florescer, tá? Isso significa que em alguns dias você e o seu filho não vão estar 100% um com o outro. Claro. Tá? 100% alinhados todos os dias, isso não acontece. O sentimento de raiva, por exemplo, ele é genuíno e ele é pedagógico. Tá? Ninguém é paz e amor 24 horas por dia. E uma das maneiras de estabelecer a confiança para que o seu filho consiga chegar até você quando ele tem raiva, mesmo quando ele tem raiva de você, porque o seu filho vai ter raiva de você em algum momento na pré-adolescência, tá? Você precisa modelar a gestão da sua raiva, se permitindo senti-la perto do seu filho. Você vai mostrar para ele ou para ela que você também precisa de um pouco de quietude quando você está estressado ou estressado. Que você às vezes precisa chorar também quando você está muito cansado. Autocuidado, né, tá? gente? Filha, eu não tô bem. Filha, eu tô nervosa agora. Porque alguma coisa saiu do meu controle, sei lá. Veja aí o que saiu do seu controle. E por isso eu tô chorando, tá? Não tem nada a ver com você. A mãe ou o pai só precisa ficar um pouco quieto aqui. Você pode ficar aqui do meu lado um pouco comigo? Isso é mágico na relação com os filhos. Isso mostra para eles que a raiva é pedagógica e a raiva pode ser sentida. Porque ela vai ser Ela vai ser sentida. O que não pode acontecer é essa raiva ser direcionada para outra pessoa. Ou para si próprio, tá? Essa atitude de vulnerabilidade. Gestão da emoção, hein? Isso faz com que o seu filho procure por você quando ele se sentir excluído na escola, quando o namorico não for correspondido, a apaixonite lá não for correspondida. Vai acontecer, viu? Quando ele sofrer bullying, ou quando ele fizer bullying com alguém. Porque a gente fala muito do filho sofrer bullying, né? Mas a gente não está preparado para o nosso filho ser quem pratica o bullying. Quando ele se sentir fora dos padrões de beleza, quando ele estiver chateado com você, porque você não queria. Quando ele trair a namorada. Ele vai saber chegar em você e falar, pai, mãe, eu tô mesmo com raiva, porque você não deixou eu ir na casa do fulano aquele dia. É por isso que eu tô com raiva. Em vez de ir procurar um terceiro, ou na internet, nos chats, porque é aí que mora o perigo. É aí que as crianças e os adolescentes começam a ser cooptados por pessoas mal intencionadas. A criança que tem a abertura de dizer para o pai e para a mãe que eu tô chateado, eu tô com raiva, ela não vai, a chance dela cair em armadilhas de se tornar um serial killer é muito menor, tá? É muito menor. Então, assim, esse adolescente ele vai aprendendo a verbalizar em vez de procurar esse senso de pertencimento com terceiros que podem vir a abrir portas nocivas. Hoje em dia existem um sem número de ferramentas na internet que não existiam no nosso tempo.
Eu ia falar isso, na nossa época era tudo no tete-a-tete. No máximo, depois surgiu no máximo um MSN, né? Então agora existem um sem número de sites com um propósito de captar crianças e adolescentes para fins de pedofilia, para fins da criação de grupos de extermínio, ataques em escolas. Vingança. O principal alvo dessas pessoas são aquelas crianças que não têm uma relação bidirecional de diálogo com os pais e que não podem mostrar para os pais que estão sentindo raiva e frustração, tá? Então, para que o relacionamento continue a florescer, você não deve permitir que essas pequenas divergências se agravem. Essas fendas vão existir em algum momento. Mas aí é o momento de você não levar o comportamento do seu filho para o lado pessoal, tá? E trazer ele para perto de você de volta. Se a criança bate a porta na sua cara, se o adolescente bate a porta na sua cara, meu Deus, é mais sobre ela, gente, é mais sobre o sentimento dessa pessoinha do que sobre você. Ali na hora é mais sobre a frustração do que de fato ela te odiar. Tudo é sobre você. O mundo não está girando ao seu redor, alecrim dourado. Tá bom? Tá bom. Então, assim, quando ambos estiverem calmos, encontre uma maneira de resolver isso em paz e chegar no seu filho, em vez de se retirar de vez e dar um tratamento de silêncio para ele. Ele bateu a porta, você vai lá, abre a porta, dá um grito com ele, bate a porta de volta e sai falando para lá. E eu não vou falar mais com você até você se comportar direito. Não é esse o caminho. Esse é o caminho para ele chegar naquele grupo de pessoas que vai levar pro caminho nocivo, tá? Validar a raiva não é deixar o seu filho fazer o que ele quer, tampouco fazer de conta que a situação não existe, porque a situação existe e ela só vai aumentar se você fizer de conta que aquilo não está acontecendo. Tá? Comece então pensando assim, não vou levar para o lado pessoal, isso não tem relação comigo, ele não me odeia de verdade. Quando o adolescente fala assim, eu te odeio, ele não está falando que ele odeia você, ele odeia a situação, ele odeia não poder sair com os amigos e voltar a hora que ele quer, ele odeia não poder gastar todo o dinheiro do mundo até o cartão estourar, mas ele não odeia você, tá? Meu Deus, isso é tão comum, né, cara? Meu Deus do céu, acontece mesmo. E assim, infelizmente, eu acabo vendo assim muitas famílias que têm dificuldade, muitos casais que têm dificuldade em mostrar interesse no que o filho está fazendo. Isso também faz toda a diferença na construção dessa confiança. Você precisa mostrar para o seu filho que o que ele está fazendo é interessante para você, por mais que não seja. Tá? Não é fingir, mas é passar a mensagem de que você se preocupa com aquilo que ele gosta, que é importante para você. Que ele vê o sentido naquilo, né? Exato. Você pode demonstrar interesse comentando o que ele está fazendo, descrevendo o processo. Você pode se envolver. Fazer perguntas. Você pode se envolver com ele, se ele permitir. Se ele te chamar para brincar, vai lá e brinca junto. Lá no Minecraft. Não é? Eu ia usar exatamente esse exemplo. Meu Deus, meu afilhado com aquele Minecraft, eu achava assim, uma coisa absurda. Mas o que eu fazia? Ficava perguntando, mas isso aqui, meu Deus, que legal isso aqui. E se vai aqui também, sabe? Você vai se inteirando, né? Isso, deixa a criança mostrar como é que o Minecraft funciona, ou quantos carros a Polly Pocket tem, como é que lava o fusquinha da Polly Pocket. Outra coisa que é importante para criança, né? Tem criança que gosta muito de dinossauro. Dinossauro, é verdade. Senta ali e vai perguntar, mas o estegossauro, o que ele come? Ele come isso aqui? Mas por que o tiranossauro tem essas mãozinhas tão curtas na frente se ele é tão grande? Tô entendendo. Vai, sabe? Vai, porque a importância de fazer as coisas com os filhos não pode ser subestimada na construção da confiança. Digo de novo, se você não demonstrar para o seu filho que ele é importante para você, outras pessoas vão demonstrar. E tudo bem outras pessoas demonstrarem que ele é importante, tá? A namorada em algum momento vai demonstrar isso, o namorado, um amigo. Só que o filho sempre tem que ter em mente que os meus pais, acima de qualquer pessoa, eles estão lá por mim. É para eles que eu vou correr quando o caldo entornar. É com eles que eu posso contar. Eu sei que eu posso contar com os meus amigos e que eles são gente boa pra caramba, mas quem me socorre são meus pais. E é eles, em primeiro lugar, que tem que saber de tudo sobre a minha vida. E isso começa nesse momento que você vai demonstrando pro seu filho que aquilo que ele tá fazendo é importante. Sabe? Que aquele besouro que ele tá observando caminhar na grama ali
Você quer saber por que ele está olhando tanto para aquilo? Uhum. Como é que chama esse bicho aí? O que ele come? Ele tem perna aqui atrás também, pois né? É. Tipo esse tipo de coisa, né? Exatamente. Isso aí vai fazendo com que a criança esteja conectada com os pais. Né? E eu vejo que tudo isso também reflete num causa de tempo de qualidade, né? Porque você tem que estar ali, você está ali, mas você tem que estar ali de verdade, né? Exato. E nem que seja pouco tempo no relógio, mas se for um tempo aí de qualidade, já dá para dar o recado. É preferível que seja uma meia hora de tempo ininterrupto do que o dia inteiro o pai pregado no celular e a criança tá ali totalmente sozinha, né? Reservar o tempo ininterrupto. Eu sei que é um desafio. O mundo é corrido, a nossa rotina é agitada. Mas isso é crucial para construir esse relacionamento. O tempo ininterrupto, ele requer desconectar. O adulto precisa se outras coisas e fazer uma pausa no celular, em qualquer outra coisa que você estiver fazendo, para estar totalmente presente para o seu filho. A infância vai passar. E rápido. Esses primeiros anos, eles vão passar muito rápido. Eles passam num piscar de olhos, literalmente. Tá? Então, permita que o seu filho escolha o que fazer ali durante a brincadeira, em vez de chegar falando assim, vamos jogar bola. Claro que você pode chamar seu filho para jogar bola, sabe? Mas tenha momentos também de chegar para ele e perguntar assim, o que você quer fazer agora? Uhum. Do que nós vamos brincar? Uhum. Só que se o tempo não for estruturado, porque nem sempre dá para ser estruturado, e você tiver outras tarefas para fazer, tente envolver o seu filho o máximo que você puder no que você está fazendo. Você precisa fazer uma tarefa doméstica, dá uma vassourinha na mão dele, dá um potinho com água e deixa ele brincar. Dá uma vassoura pro menino, não tem nada, não vai prejudicar em nada o órgão sexual dele, né? De forma alguma. Então tá bom, só para deixar claro. Só para deixar claro. E as meninas também podem jogar bola à vontade, não tá? Vai prejudicar em nada o órgão sexual, viu, gente? Você pode dar para a criança, por exemplo, um objeto que ela pode manusear facilmente e que esteja conectado com o que você está fazendo. Um pote? Um pote. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando no computador. Caneta. Dá uma caneta e uma folha, deixa ele ali do seu lado. O pai está consertando alguma coisa em casa, vê ali uma ferramenta que não tem ponta, não vai machucar, não vai acontecer nada. Ai, molhou o chão, ai, bagunçou. Gente, isso a gente limpa depois. Você tem, se você tiver 20 anos pela frente, nesses 20 anos, todos os dias você consegue derramar uma água no chão e secar do mesmo jeito. Mas dentro desses 20 anos, você não vai conseguir viver os primeiros 5 anos da vida do seu filho de novo. Sempre vai ter água para secar, é isso sempre que vai ter água para secar. Uma louça para lavar, e uma primeira infância você não vai ter de volta depois. Show de bola. Tá? E é isso daí que vai fazer toda a diferença pra gente voltar lá naquele ponto de o meu filho corre para mim ou ele corre de mim quando ele sente que ele fez uma cagada? Essa pergunta aí é boa, hein? Quero ver o que será que o pessoal, como que o pessoal tá respondendo essa pergunta? Tomara que corra para mim, né? Eu vou falar o que eu sempre falo aqui nas participações, que agora é uma vez no mês, parece que tem 1000 anos que eu não venho aqui, né? O intuito nunca é trazer culpa para quem está ouvindo. Nunca, em hipótese alguma, fazer com que as mães e os pais se sintam culpados, tá? É trazer o senso de responsabilidade na criação dos filhos. Só isso. Não se sinta culpado, não se sinta inferior. Sempre é tempo de rever algumas atitudes e trazer para si aquele senso de responsabilidade na criação dos filhos e pensar, opa, o que eu posso ajustar? O que eu posso melhorar por ele e por mim e pelo nosso relacionamento a longo prazo? Muito bom! Olha, se você perdeu essa conversa, quer ouvir ela inteira, quer ouvir só uma parte, pode entrar daqui a pouco lá no fmcomunitaria.com.br, na aba podcast, você vai encontrar de mãe para mãe e vai estar lá o link que vai te direcionar ao YouTube. E aí fica lá para a posteridade para você ouvir quando quiser. Priscila, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Eu sei que sua agenda é apurada, mas quando você vem, o seu tempo é de qualidade. Está dando um bom exemplo. Muito obrigada pelo espaço. Adoro vir aqui conversar com você, conversar com o pessoal de casa. Espero que tenha sido útil para as famílias o assunto de hoje. Sempre, mesmo na correria, sempre preparo o tema com muito carinho, pensando, poxa, o que vai ser útil para as famílias? O que eu gostaria de ouvir? E deve dar trabalho, sim. E dá trabalho. Mas é sempre muito bom. Venho com o coração aberto, com muita
carinho por quem está ouvindo, por toda a comunidade. E fiquem à vontade para escrever para Dani, para a rádio, para sugerir novos temas, ou no meu próprio Instagram, Priscila Bianchetti. Ou da Bianchetti Saúde Integrada, né? Exato. Pode marcar ali uma consultoria do sono infantil e esse suporte educacional aí para pais e professores com a Priscila que vocês estão ouvindo aqui. Fica ali nos fundos da Bianchetti Joalheiros e tem um WhatsApp próprio também, 8806-9468, e também tem um Instagram da Bianchetti Saúde Integrada. Valeu, Priscila! Isso aí, valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigada. Bom restinho de semana para vocês e nos vemos mês que vem. E mês que vem é Natal. Mês que vem é Natal. Vamos pensando num tema bem legal aí para as famílias e mandem sugestões, tá bom? Tá bom. Um beijo para todo mundo e vocês vão me ouvir mês que vem. Nos vemos, não. Combinado. Até mais. Valeu. Esse aqui é o nosso De Mãe para Mãe. De Mãe para Mãe, com Priscila Bianchetti.